derrota do Atlético Mineiro na estreia da Libertadores da América acabou respingando no bastidor do Internacional. Isso por uma declaração do técnico Eduardo Cudê, que na entrevista coletiva pós-jogo disparou contra tudo e contra todos, inclusive contra a gestão que estava no comando do Internacional quando ele, Cudê, foi técnico por aqui. O treinador argentino deu a sua versão sobre a saída repentina do Internacional durante o Campeonato Brasileiro de 2020 e culpou o presidente Marcelo Medeiros, à época, pela sua saída ou pelo seu pedido de demissão que aconteceu de uma hora para outra. Alguns detalhes não foram dados por Eduardo Cudê, mas essa história completa eu conto para vocês agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero repercutir um pouco a fala do Eduardo Cudê no pós-jogo do Atlético, derrota para a equipe do Libertad, onde ele disparou contra tudo e todos e pela primeira vez falou sobre a sua saída do Internacional, sobre o seu pedido de demissão repentino após o empate em casa contra a equipe do Coritiba. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay, você pode consultar gratuitamente os débitos do teu carro, moto ou caminhão, IPVA atrasado, licenciamento vencido ou alguma multa que não chegou através do correio na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar na Zapay. Aliás, tu pode inclusive pagar os débitos através da plataforma do aplicativo. E com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis do teu veículo, beleza? Olha só, Eduardo Cudê deu uma entrevista polêmica depois da derrota do Atlético Mineiro para a equipe do Libertad do Paraguai. Ele disparou contra a direção do Atlético Mineiro, que não deu os reforços prometidos para ele, contra os investidores do Atlético Mineiro, que não estão fazendo o investimento necessário para essa temporada. Diz que o grupo é curto, que falta centroavante, que falta volante, que está faltando peça. Um pouco daquilo que a gente viu do Eduardo Cudê aqui em Porto Alegre. Mas ele, em determinado momento, falou sobre o Inter e sobre a sua saída do Internacional. E aí ele até disse, olha, pela primeira vez eu vou falar sobre a minha saída do Internacional e os motivos que me levaram a sair. Na época, o presidente Marcelo Medeiros disse que durante a eleição não ia fazer nenhum movimento de contratação, ia apenas acompanhar a equipe porque ele ia sair do cargo e ia trocar a gestão. E eu pedi 2 reforços para ser campeão brasileiro, 2 reforços que seriam 2 milhões de dólares. E ele não me deu e eu fui embora. Essa foi a versão do Eduardo Cudê. E tem um pouco de verdade nessa história, tá? Mas tem outros pontos que ele não trouxe nessa entrevista coletiva. E que existem os relatos no bastidor, eu vou passar isso aqui para vocês, da real história com as 2 versões sobre o que rolou na saída de Eduardo Cudê, tá? É verdade que o Cudê pediu 2 reforços que dariam 2 milhões de dólares. Um deles é Alejandro Donati, zagueiro que na época estava no Racing, 34 anos de idade ele tinha na época. E para o Racing liberar esse jogador, pediram 1 milhão de dólares por ele. E ele queria o Donati porque o Inter já havia vendido o Bruno Fuchs, que foi para o CSKA Moscou da Rússia, uma grande venda do Internacional, mais de 50 milhões de reais. E aí a ideia do Donati era substituir o Bruno Fuchs, enquanto isso ele ia com o Zé Gabriel. E a direção tentava convencer o Eduardo Cudê a colocar o Moledo no time, tá? E que não ia contratar um zagueiro de 34 anos por 1 milhão de dólares, que na época dava quase 6 milhões de reais, sendo que o Inter tinha aqui um zagueiro jovem, da característica que ele Cudê queria, que era o Zé Gabriel, e tinha um zagueiro experiente que poderia ser titular da equipe, que era o Rodrigo Moledo, e que depois acabou sendo o titular da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Aí ele se machuca e o Lucas Ribeiro, que também estava no elenco com o Eduardo Cudê, estava no grupo. Então a direção dizia, cara, tu tem bastante zagueiro, tu tem o Zé Gabriel, que é o que tu está usando, não quer usar o Zé Gabriel, quer trocar, tu tem Moledo e tu tem o Lucas Ribeiro. Não vamos gastar 1 milhão de dólares pelo Donati, que tem 34 anos. Essa foi a posição da direção do Inter na época. E o Eduardo Cudê não gostou disso. Existem outros pedidos de reforços também, ele pedia jogadores para o setor do meio campo e que, de acordo agora com essa fala dele, custavam 2 milhões de dólares. O Eduardo Cudê pediu 3 vezes demissão. E a gente já falou isso ao longo desses últimos anos, tá? A gente contou essa história. Ele pediu demissão, por exemplo, em Cali, depois do empate 0-0 do Inter contra o América de Cali. Ele pediu demissão em outro momento que eu não lembro agora, mas ele pediu demissão daí que acabou sendo aceita
após o empate contra o Coritiba. Só que tem um detalhe de bastidor muito interessante desse pedido de demissão dele em Curitiba, que ele não falou nessa entrevista coletiva e que foi o principal motivo para ele sair do Internacional. A proposta do Celta de Vigo. Tanto que quando os dirigentes da época falam sobre o pedido de demissão do Eduardo Cudê, todos entendem que é repentino, que foi do nada, porque foi um empate 2-2 contra o Coritiba no Beira-Rio, um resultado ruim, onde ele ia ser cobrado, beleza, mas nada de muito absurdo. O Inter estava na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e de repente ele disse que quer sair, que não consegue mais tirar nada do grupo. Ele até utilizou isso nessa entrevista agora do Atlético Mineiro, disse que não podia pedir mais para os jogadores, disse que não ia mais tirar nada do grupo e que queria sair. E ninguém do Inter entendeu. Cara, por que ele quer sair agora? Ele não deu essas explicações claras sobre, não me deu reforço, eu vou sair. Ele simplesmente disse que queria sair, depois de brigar muito por pedir reforço. E os dirigentes do Inter, que cara maluco, do nada ele vai pedir demissão. E no outro dia soube-se que ele tinha recebido uma proposta do Celta de Vigo. Então assim, o Cudê contou essa história, tá? Que ele saiu porque o presidente, por causa das eleições, e as eleições elas nem tinham começado ainda, tá? O processo eleitoral se daria 2 meses depois, praticamente. Mas que ele pediu reforço e o presidente não deu. Só que tem um fato que foi, na leitura do Internacional, determinante para ele sair, ou o único fato que fez com que ele pedisse para sair. Ele pediu para sair para ir para o Celta de Vigo. Ele entendeu que a proposta do Celta de Vigo era o melhor para ele, em um campeonato europeu, com um salário muito bom também, com uma visibilidade de um campeonato espanhol. E aí ele pediu e arrumou uma desculpa, arrumou um contexto para pedir demissão do Internacional. É essa a versão do lado do Beira-Rio, que, comparada com a versão do Eduardo Cudê, a gente consegue montar um pouco o que de fato aconteceu. Mas repercutiu bastante essa fala do Cudê lá em Belo Horizonte. Muita gente pergunta, se o Cudê cair, tem chance dele parar aqui no Beira-Rio? Hoje eu descarto essa possibilidade, tá? Fim de gestão, Cudê é um nome que divide a torcida. Não esperem e não criem expectativas positivas ou negativas sobre a vida de Cudê, tá? Praticamente descartado, até pelo trabalho que não foi bom que está sendo lá no Atlético Mineiro, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. E não esquece de baixar o aplicativo da Zapay, 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 beleza? Beijo!